Meus irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que a bondade do Mestre Jesus encontre afinidades com os nossos sentimentos, agora e sempre, são os nossos desejos iniciais. Jesus, na sua sabedoria, nos deixou realmente um caminho aberto, né? Deixou um caminho aberto para que nós pudéssemos seguir os seus ensinamentos. E essa é sempre a proposta da doutrina espírita: procurarmos entender esse Jesus que falamos tanto e tão pouco conhecemos de sua caminhada. É com essa disposição que a doutrina espírita nos abre esse caminho para que nós possamos trilhar os ensinamentos de Jesus. E ficamos muito felizes quando nós encontramos sempre numa casa de estudo. E hoje nós temos esta felicidade de alguns anos atrás conhecermos a fundação desta casa maravilhosa que nos acolhe de braços abertos. Estamos aqui por algum tempo. A lição de hoje, Jesus nos deixou claro, Emmanuel nos transcreveu, João colaborou conosco também, no capítulo 6, versículo 50, falando exatamente da lição viva do livro Espírito, do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 176. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando sentimentos para a vida mais alta. Em vista da religião, traduzir regulamentos é primordial, dever nosso buscar sempre Deus, ao tomar nossas decisões, buscando o campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. Jesus jamais ia nos dizermos dos obstáculos que nós deveríamos encontrar, mas mostrou o caminho correto para que pudéssemos trilhar. Porque se desviarmos deste caminho, se encontrarmos alguns obstáculos, não foi ensinamento de Jesus. Ensinamento de Jesus é um caminho reto, de pureza, de simplicidade, de objetivo, para que nós pudéssemos conhecer este caminho que nos faz crescer para entender de onde viemos, o que viemos fazer aqui e o que devemos fazer. Também o que vamos fazer quando daqui sairmos. Isso Jesus nos deixou claro através das suas aparições em todos os evangelistas grafados na Bíblia. É necessário esclarecer o Senhor, negarmos a vaidade, a verdade própria, arrependermos-nos dos nossos erros e inventarmos o caminho do bem. O evangelista ensinou a observação de muitos dos nossos princípios. De ouro é este discurso que podemos ouvir? É de ouro realmente o discurso de Jesus. E é uma pergunta: podemos ouvir? É interessante ouvirmos. Acreditamos que, tendo este livre-arbítrio que nós conhecemos,
que nos fala a própria Constituição no processo material, e que é um dos itens que Deus nos deixou para que nós pudéssemos construir a nossa felicidade. É claro que nós devemos ouvir esse discurso do Mestre Jesus, mas não é o bastante. Não é o bastante ouvir, porque ouvir é uma coisa, colocar em prática é outra coisa. É como você ler um livro e estudar um livro. Então é necessário que nós possamos ouvir. Feliz de nós que podemos ouvir, porque hoje, mesmo que nós não podemos ouvir, já temos a capacidade de escrever sem ver e sem ouvir. Mas nós, talvez, estamos todos perfeitos para ouvir. Então é necessário sim, os ensinamentos que nos conduzem exatamente nessa linha reta que Jesus nos traçou. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. É imprescindível a gente seguir estas orientações, estes esclarecimentos, para que nós possamos entender de quem nós estamos falando, ou quem é este Jesus que falamos tanto, mas que conhecemos tão pouco, voltamos a dizer. Para isso, as palavras brilhantes e os sacrifícios intelectuais não bastam. Não bastam. É necessário gravarmos estas palavras do próprio Cristo, que nos deixou claramente o seu desejo, o que ele queria fazer, e que naquela época nós não entendíamos, mas que hoje nós temos a capacidade de entender. Por isso ficamos muito agradecidos por esta oportunidade que as casas espíritas estão abrindo com relação às palestras fundamentadas nos ensinamentos do Cristo, para que nós possamos buscar esses ensinamentos. Porque muitas das vezes nós contamos historinhas que faz rir, mas que às vezes são coisas pessoais. E como nós não temos nada de nosso para oferecer, procuramos entender Jesus, para que todos nós possamos entender. Porque onde nós estivermos, em qualquer lugar de nosso orbe, nós vamos entender Jesus. E em qualquer casa espírita, bem orientada como esta e tantas outras que nós conhecemos e temos hoje, graças a Deus, nós vamos encontrar em qualquer país do mundo, aonde se fala de uma doutrina espírita que esclarece a realidade, mas que não cria a doutrina como nós gostaríamos que fossem criadas. Como muitas das vezes nós encontramos tantos segmentos religiosos em nome de Jesus e não sabemos o porquê, ou talvez sabemos o porquê. Mais de 2.000 segmentos religiosos nós temos no Brasil. E Jesus era um só. E Jesus não trouxe rótulo de religião nenhuma. Por isso Kardec é claro, em Obras Póstumas e no próprio Livro dos Espíritos, em dizer que doutrina espírita é ciência e filosofia. E que de religião nós só temos a palavra religar. Então, é esta ciência e esta filosofia que devemos primar para entender. Porque senão, não vamos entender Kardec e muito menos Jesus. Porque Kardec fez exatamente o que Jesus fez naquela época e que nós não entendíamos. Kardec trocou em miúdos, em detalhes simples, para que nós pudéssemos entender. E hoje, como naquela época nós não sabíamos de onde partiam os ensinamentos, através do psiquê, através das intuições, através dos deuses, que na época eram politeístas, hoje nós sabemos que os nossos irmãos que estavam conosco ontem e que por acréscimo de bondade
usam esta capacidade que Deus nos deu, deixando esse processo maravilhoso chamado mediunidade, onde nós temos oportunidade do intercâmbio com os nossos irmãos espirituais, e devemos saber reciclar estas mensagens para que nós não passamos, talvez, ludibriado, mas trazendo realidade, como tantos e tantos autores nós temos hoje. E não poderíamos deixar de falar em Chico Xavier, em Divaldo Pereira Franco, em Ivone Pereira, em Emir Miranda, e por aí vai. São médiuns de conceito, porque as matérias que nós recebemos do intercâmbio com os nossos irmãos espirituais, é necessário que nós possamos conhecer a origem da matéria e por quem foi que essa matéria veio. Porque é inquestionável, não é? Falarmos de Chico Xavier e de outros que nós falamos agora. Por isso, em uma reunião da comunhão que fazíamos sempre, de todo mês, a nossa preocupação dos palestrantes era exatamente o cuidado com os vendedores de livros, para que nós possamos ir na essência destas matérias, para que nós possamos passar através dos nossos estudos. Então, esta felicidade nós temos, e é necessário que nós tenhamos este cuidado. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe passo a passo, diz Emmanuel. Passo a passo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque isto é a lei e os profetas. É Jesus quem disse, está em Mateus 7,12. Então, devemos ter este cuidado e lembrar que aqueles nossos irmãos, que muitas das vezes não temos o cuidado de olhar como irmãos, são nossos verdadeiros irmãos. É necessário ter paciência, é necessário ter tolerância, é necessário sabermos discernir o que nós estamos ouvindo. Mas se não pudermos ajudá-los, pelo menos evitar de revidar com agressões, muitas das vezes aqueles que não nos entendem. Esses ensinamentos é chamado de lei, a regra de ouro. Não é fácil colocá-la em prática. Tudo que vem desses ensinamentos não é fácil. Por quê? Porque mexem com a nossa sensibilidade material, que nós não queremos abrir mão, porque não achamos que não devemos abrir mão, quando na realidade nós estamos apenas fazendo um passeio aqui nesse nosso orbe. E quando deixarmos o nosso biológico, o nosso carro, como diz o nosso irmão Chico Xavier, somos todos iguais na espiritualidade. A diferença vai ser vista pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Porque em espírito, Jesus já dizia, somos todos iguais perante a Deus. Jesus não falava da matéria, porque sabia da nossa desigualdade no processo material. Mas ele sabia muito bem que quando nós estivéssemos na segunda dimensão, no mundo espiritual, que está exatamente integrado a este, não está lá como muitas das vezes nós encontramos irmãos nossos que desencarnou e foi para lá para onde? Se nós estamos em contato com os nossos irmãos desencarnados a todo instante, eles foram para onde? Existe um mundo diferente para eles?
ou para nós quando estivermos lá? Não, não existe um mundo diferente, porque o nosso caminhar no mundo espiritual continua a mesma coisa daqui, como nos informam os nossos irmãos que estavam conosco ontem. Qual a diferença então? Deixamos um corpo pesado. Este corpo é a origem da matéria, aqui tem ferro, tem zinco, tem metal, tem cobre, tem tudo. Então pertence à terra. Mas o corpo perispiritual que nos liga ao espírito, este é rarefeito. E os nossos irmãos espirituais nos falam através do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou de que seria feito, ou de que propriedade seria esta, o corpo perispiritual. E os espíritos responderam que esta matéria eles a consideram como matéria de quinta dimensão, que nós não temos nem ideia. Apesar de desenvolver tanta ciência e nos mostrar matéria em muitas dimensões, ainda não nos mostrou a matéria do corpo perispiritual. Quando decidimos agir com as pessoas da mesma forma que gostaríamos que ajam conosco, o desafio é pensar no outro quando vamos tomar nossas decisões. Não, nós nem sempre pensamos quando vamos tomar as nossas decisões. Nem sempre pensamos que ali está um irmão nosso, que também é filho de Deus. E voltamos a dizer que em espírito somos todos iguais. Mas nós procuramos ver a matéria. E muitas das vezes nós procuramos ver essa matéria como todo, como na realidade não é o todo, é uma parcela de cada um de nós. Se teu irmão pecar contra ti, vai reconciliá-lo entre ti e ele, só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Está em Mateus 18:15. Não, mas nós não vamos ouvir aquele que muitas das vezes nós não entendemos. Nós não vamos ouvir aquele que muitas das vezes nos trata de uma maneira que nós não gostaríamos que fosse tratado. E quem sabe que se tivéssemos paciência, trocasse uma ideia. Espera aí, calma, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Quem sabe que muitas das vezes nós entrávamos num acordo, poderíamos não mudar ninguém, que não é o nosso dever, mas esclarecer sim, porque doutrinar de acordo com o Chico, só Jesus doutrina. E encontramos em trabalhos mediúnicos doutrinadores em quase todas as casas, quando o Chico é enfático em dizer isso. Só quem doutrina é Jesus. Até uma historinha que aconteceu com uma senhora, ele saindo do grupo da prece em Uberaba, já dentro do carro do seu filho Eurípides, seu filho de criação, essa senhora o aborda pela porta e diz: Chico, estamos muito felizes, Chico, porque lá na nossa cidadezinha começaram lá um centro e tem um doutrinador maravilhoso. O Chico disse: minha irmã, ele é doutrinador? Ah, mas é maravilhoso. Ele diz: pois é, mas vocês não pensam que eu estou aqui doutrinando ninguém, porque só quem doutrina é Jesus. Mas nós ainda usamos esse termo. Graças a Deus que na comunhão quase que deixamos essa colocação já num cantinho. Não temos mais doutrinadores, nós temos esclarecedores, nós temos atendimento fraterno, aqueles que fazem entrevista com as pessoas que chegam numa casa em desespero e que são conduzidos para várias salas onde temos os atendimentos fraterno, e não esclarecedor mais. Esse ensino de Cristo é um dos mais difíceis, porque exige uma atitude de humildade, de amor, mesmo quando não fomos os agentes diretos de um erro. Mesmo que nós não fôssemos o agente direto de um erro, mas poderíamos esclarecer quando as pessoas nos abordam, né? Aconteceu isso comigo, eu estou indignado, Vamos conversar com essa pessoa, quem sabe que nós possamos esclarecê-lo em alguns pontos
que ele possa pensar, principalmente após dormir uma noite, né, se no mesmo dia não foi possível. Estes, meus irmãos, é os ensinamentos do Cristo. São os ensinamentos do Cristo. Tão pouca coisa parece, né? Nós estamos aqui há mais de 2000 anos e não conhecemos Jesus. E ele não gastou nem 3 anos para passar tanta sabedoria que até hoje nós desconhecemos. Será que nós desconhecemos por quê? Será que não preocupamos ainda em conhecer esse Jesus? É muito fácil, né? É muito fácil dizer, não, Jesus viveu pouco tempo aqui junto conosco. Mas é difícil entender o pouco tempo que ele viveu aqui conosco. Porque a gente nunca tem tempo. A gente tem muito compromissos materiais. É um dever nosso. Não devemos ter, não? Devemos sim, por que não? Devemos ter os nossos compromissos materiais. Mas Jesus foi enfático sobre isso, nos dizendo que nós devemos cuidar do corpo e do espírito. Os nossos compromissos sociais, os nossos compromissos materialmente falando, esquecemos o lado do espírito. Quando Jesus disse assim, que devemos cuidar do corpo e do espírito. De que lado nós estamos cuidando mais? Já olhamos com relação a isso? Quantas horas nós usamos para cuidar do corpo? E quantas nós usamos para cuidar do espírito? É cansativo. Ouvir o Miguelzinho aqui não é brincadeira, é cansativo. Não chega nem uma hora, anda perto. Mas eu sei que é cansativo, mas é necessário. Devemos constantemente colocar o ônus em cima de quem errou, assumindo apenas o papel de crítico da questão e da pessoa, e não os agentes da solução do problema. Como muitas das vezes, esta sementinha que nós plantamos, às vezes com pouco tempo de conversa, ela pode germinar, ela pode nascer, ela pode crescer naquela terra fértil que todo mundo tem, onde nós plantamos, nessa memória fantástica, onde Emmanuel diz que existe o Espírito e que aqui é o escritório, onde ele planeja todas as suas operações. É aqui no nosso psique. E a ciência estuda com relação à glândula pineal, que é do tamanho de um grão de ervilha, uma matéria que eles não conseguiram decifrar que matéria que é que compõe esta glândula pineal. Mas estão estudando, não deve demorar a esclarecer com relação a isso. Buscai, pois, os primeiros lugares, e seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso está em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. O ensino do Cristo é claro, quando nos mostra que devemos priorizar Deus. Deus deve ser sempre uma prioridade e que tiramos muito pouco tempo para priorizá-lo. Deus, meus irmãos, é o ponto de partida. Estamos falando de Jesus, mas ele disse que era o enviado do Pai. Se nós não conhecemos bem Jesus, nós conhecemos bem o Pai? Nós encontramos irmãos nossos, que alguém deve conhecer através de programa de televisão, onde disse, aquele cara está lá em cima. Aquele cara, que tratamento, né? Legal para Deus, né? Então veja bem, se nós não conhecemos bem Jesus, Deus falou com alguém, apesar de ter vários segmentos religiosos que diz que é cristão, e tudo atribui a Deus que falou, a Deus para resolver, a Deus para tomar conta, a Deus para dar uma solução, quando na verdade ele já deu todas as soluções. Ele mandou o nosso irmão enviado, que é o nosso irmão Jesus, para nos mostrar o caminho de irmos até o Pai, como ele disse.
E precisamos falar com Deus? Nós hoje somos monoteístas. Nós não temos Deus como nós temos em vários países do mundo, aonde temos um, e vocês podem entrar, vocês vão encontrar mais de 3 milhões de deuses nesse país. Isso foi passado no Globo Repórter, nos mostrando. Nós não estamos mais nesta época. Jesus já nos concedeu pensar num Pai só, que é Deus nosso Pai. Porque tudo foi Ele que criou. Jesus não diz que criou nada, simplesmente nada. Jesus nos passou informação do caminho para conduzirmos a Deus, para nos conduzir a Deus. Então, Deus não falou, meus irmãos, com ninguém. Não. Deus passou para Jesus tudo aquilo de que nós precisaríamos para conhecer melhor esse Pai. Porque tudo que nós encontramos na face da terra, não foi o homem que criou, não foi o homem quem criou, e não foi Jesus quem criou. Jesus não criou sol, não criou satélite, não criou estrela, não criou nada. Jesus nos passou informação do caminho que nos conduzia a Deus. Agora, será que estas obras que referimos agora foi criado do nada? Isso foi tirado do nada? A própria ciência diz que o nada não existe. E se a ciência diz que não existem, ciência e filosofia, que é a nossa matéria, sabemos que realmente é uma verdade. Se a obra é inteligente, muito mais inteligente é o seu autor. O autor daquela obra é muito mais inteligente do que a obra. Por isso essa obra, desse nosso orbe maravilhoso, que nós chamamos de mundo e expiações, aonde temos toda a capacidade de viver feliz, não foi criação do homem. Não foi. Se sentarmos na beira de uma praia para observar o mar e pensarmos na sua dimensão, nós vamos entender uma das obras mais fantásticas criadas por Deus, e que o homem jamais construiria um mar. Então são através dessas coisas que nos esclarece com relação à nossa caminhada. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Está em Mateus capítulo 5, versículo 44. Orar pelos que nos perseguem? Jesus não mandou orar para os nossos filhos, nem para a nossa esposa, nem para o nosso esposo, nem para o nosso pai, nem para a nossa mãe. Por quê? Porque ele já sabia que esses já nos amam. Esse já faz parte daquelas pessoas que nós amamos perfeitamente. Ele pediu que nos orássemos para aqueles que nos perseguem, porque aqueles ainda não nos têm como irmãos. E será que nós oramos? E voltamos lá, porque falar de doutrina espírita sem falar do Chico é quase impossível. É quase impossível. E o Chico dizia com todas as letras: o dia mais triste que eu tive na vida foi o dia que eu não tive tempo para orar por um irmão que sofre, não interessa saber onde ele estava, e nem queria saber quem era ele, e nem qual era o país, e nem qual era o estado que esse irmão estava sofrendo. E nós muitas das vezes não oramos nem para aqueles que nos cercam, ainda mais por aqueles que estão distantes, né? Apesar de sabermos o que devemos fazer, frequentemente somos testados a tratar inimigos como amigos. Testados a tratar inimigos como amigos. Será que nós ainda temos inimigos? Depois de conhecermos um pouco de Jesus, será que temos inimigos? O próprio Evangelho, não me recordo agora o capítulo, nos diz que aqueles que nós não confiamos, não precisamos abraçá-los, mas devemos desejar o bem para ele, como nós gostaríamos de desejar para nós. Meus irmãos, o relógio nos convida, e está chegando o final, e queremos agradecer a vocês pela paciência, pela tolerância, e com certeza teremos outras oportunidades de estarmos juntos.
Se não tivermos aqui, com certeza não é por acaso que nós estamos aqui hoje. Nós vamos encontrar em um lugar qualquer. Que Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, encontre afinidade com os nossos sentimentos, para que nos passem, através das intuições, o que devemos modificar em cada um de nós. Que Deus nos abençoe agora e sempre. São os nossos desejos finais.